Estamos de volta para o nono episódio do Reconhecer. Continuamos a nossa série de entrevistas aos nossos colegas da IK Industry, onde falamos de diversidade e de talentos. Onde queremos conhecer e reconhecer pessoas que dão o seu melhor todos os dias e que são um exemplo da nossa cultura e valores IKEA. Hoje temos connosco o nosso colega João Araújo. O João tem 43 anos, é casado e tem uma filha, a Inês, de 11 anos. Nasceu no Porto, mas vive desde sempre em Gondomar. O João tem dedicado toda a sua vida profissional a uma área essencial à indústria, a manutenção. A sua história mostra-nos como o conhecimento técnico ganha ainda mais valor quando é partilhado e como a diversidade, a inclusão e o reconhecimento podem transformar equipas e processos, mesmo os mais técnicos. Vamos conhecer melhor o João e saber mais sobre os seus caminhos na empresa e na vida. Bem-vindo, João. Muito obrigado por teres aceito o convite para participar nesta nona edição do Reconhecer. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Podes começar por falar um pouco sobre ti e sobre as tuas origens? As minhas origens, embora eu tenha nascido no Porto, sempre fui gondomarense, desde que saí da maternidade, sempre fiz a minha vida em Gondomar e continuo a fazer a minha vida em Gondomar. Estudei lá até o 11º ano. O 11º ano vi que, às tantas, a minha área era uma área mais técnica, resolvi sair e tirar um curso profissional que desse equivalência ao 12º, na altura nível 3. Quando acabei esse curso, tive a felicidade logo de arranjar trabalho, também na área da manutenção, nos compressores. Como tinha algum tempo livre, era solteiro, resolvi continuar a tirar cursos. Tirei um curso nível 5 e outros cursos de refrigeração e automação e desenho. E as minhas valências foram aumentando nesse tempo. E nessa altura estudavas e trabalhavas, então? Estudava e trabalhava. Ainda fui para casa, agora pensando nisso, ainda custou um bocado. Principalmente no final, o curso do nível 5 ainda foram 2 anos, sempre pós-laboral, e a manutenção às vezes é um bocado difícil de conciliar o trabalho com o estudo, porque há o horário para começar, mas nunca há o horário para terminar. Mas olhando atrás, achas que foi um esforço que valeu a pena, não é? Olhando para trás, sim, sem dúvida. É um esforço que valeu a pena e é uma coisa que a gente agora olha e tem respeito. E quando houve alguém a fazer o mesmo trabalho, entende-se perfeitamente o sacrifício que dá. E até olhar com outros olhos Sem dúvida. para a situação. E hobbies? Tempos livres, como é que te ocupas? Os tempos livres não são muitos. Exato. Se é que tens assim muitos, não é? Mas em termos de hobbies tenho bastantes coisas. Gosto de correr, gosto de fazer trails, tenho feito alguns trails. Cumpri um objetivo que era completar uma maratona, consegui fazer. Uma maratona. Uma maratona. Okay. Muito bem. Depois tenho a minha horta, perco algum tempo lá. Embora não tenha muito tempo, mas otimizo as coisas de fazer regas automáticas e tudo mais. E agora meti-me num outro hobby, assim, um bocado mais, que também sempre me cativou e finalmente há 1 ano e meio para cá consegui fazer, que é apicultura. Mas tens as tuas próprias culturas em casa? Em casa não, Okay. porque há uma legislação e é um bocado apertada em termos de ter as colmeias, é restrito. Tenho um terreno de um vizinho, já tenho 8 colmeias. E já tenho 3 a produzir mel, já tirei 12 kg de mel o ano passado. Muito bem. E de onde é que surgiu esse... É recente? Foi eu acho que... desde criança? Sim. Eu desde criança era desmontar e era brincar com os bichos. Era as formigas que ativavam e tudo mais, aquela típica coisa. Mas as abelhas sempre foi uma coisa que me cativou, do que eu sabia antes de começar neste hobby. E o que eu ainda agora cada vez aprendo mais é uma questão de respeito, porque as abelhas, além de ser a imagem que a gente tem é que as abelhas só produzem mel, mas a principal função das abelhas é a polinização. Isto para falar que 1/3 da nossa comida vem da polinização das abelhas e 70% de tudo que é polinizado no mundo é devido às abelhas. Embora as abelhas não são aquelas que a gente vê que produzem mel. Elas são cerca de 20 mil espécies. E só das que a gente sabe que produzem mel são 5 espécies, das 20 mil. Das 20 mil. Realmente é um mundo novo. Sim, as pessoas não têm noção da importância daquilo que tu dizias, não só na produção de mel, mas mesmo
na polinização e o efeito que tem em tudo o que está à volta. Não é? Certo. E há uma frase do Einstein que diz que se as abelhas ou os polinizadores desaparecessem do mundo, a humanidade desaparecia em 4 anos. Muito bem, voltando aqui à vertente mais profissional, não é? E tento esta carreira na área da manutenção, há quanto tempo é que estás cá na IK Industry? Há 15 anos e 4 meses, se não estou em erro. Portanto, não é desde o início, mas quase desde o início. Quase. Quando vieste para cá, vieste logo também para a manutenção? Sim, entrei logo para a manutenção. Na altura era para o 3º turno. E já entrei com o objetivo de ir para técnico de 3º turno. Ok. E nessa altura era o melhor técnico de 3º turno. Era só eu. Muito bem. E na altura entraste para técnico, não é? Técnico, sim. Depois a equipa foi crescendo, a produção foi aumentando no 3º turno, houve mais colegas que vieram para o 3º turno da manutenção, com mais linhas. Os anos foram passados, houve a necessidade de ter um responsável do 3º turno de manutenção, na altura fiquei eu, as coisas vão evoluindo, depois houve uma reestruturação, houve a necessidade de criar um responsável pela área da pintura e da embalagem, na altura saí do 3º turno para ir para um turno central e dar apoio à manutenção na área da pintura e da embalagem. Ao fim de alguns anos surgiu outro projeto, que era um especialista em melhorias da pintura. Eu também fiquei responsável por isso, deixei de ser o responsável da pintura e da embalagem, porque na altura também foi criado supervisores por turno da manutenção. Passado também uns anos, cerca de 2 anos, surgiu a possibilidade de voltar para supervisor, voltei para supervisor, tive supervisor do turno B durante 3 anos, e depois surgiu a nova necessidade, ou a nova hipótese, de ir para coordenador, e é o cargo que estou a desempenhar hoje em dia. Até hoje. Voltando há 15 anos atrás, como é que foram os teus primeiros tempos cá? Foi tudo novidade? Não, já trabalhavas na área de manutenção, mas era também numa indústria assim deste género, não? É assim, novidade, quer dizer, há sempre novidades. Eu ainda me recordo perfeitamente nos primeiros dias para decorar onde é que era a porta dos balneários, porque aquilo era um corredor enorme para mim. Em termos de novidade, assim, a área onde eu trabalhava convivia com muitas empresas. O meu trabalho era de assistência. Okay. E então eu conheci muitas realidades, que também foi extremamente positivo para mim. E isso fez-me abrir novos horizontes. Quando vim para cá, claro que era tudo novo. Eu não trabalhava com máquinas da indústria da madeira, embora trabalhasse com equipamentos industriais, eu não trabalhava com estas máquinas tão precisas. O início foi assim um bocado estranho, foi a adaptação, mas surgiu e foi correndo. Mas sempre te sentiste bem integrado cá, sentiste que foste bem recebido, bem incluído? Sim. Principalmente quando no 3º turno é uma equipa mais concentrada, mais unida. Isso foi extremamente positivo. Na altura que a gente começou, haviam cerca de 2 linhas a trabalhar e um técnico da manutenção, nem havia supervisores, nem nada. E o pessoal era bastante unido. O pessoal que já estava cá já desde o início. Portanto, uma vida até agora, não é? Dedicada à área, tirando os hobbies, dedicada à área da manutenção. O que é que, ao fim destes anos, o que é que ainda te faz querer manter nesta área? O que é que ainda te apaixona nesta área da manutenção? Assim, a manutenção nunca é a mesma coisa. A avaria nunca é a mesma. Por mais que a gente cria, e a gente tem que criar as lições aprendidas, registrar o que a gente faz e tudo mais, há sempre um pormenor novo. É incrível. A gente comenta muitas vezes como é que ao fim de tantos anos as máquinas ainda nos conseguem surpreender, que a gente convive com elas diariamente. Às vezes conseguimos chegar a uma parte e dizemos: para que é que está aí aqui este parafuso? E é isso que cativa na manutenção. E os produtos nunca são os mesmos, e há sempre necessidade de adaptar, criar, melhorar. As máquinas também não duram para sempre em termos de materiais, é necessário atualizá-las, fazer os retrofittings, e tudo isso é um caminho que cativa, não está fechado, não é sempre o mesmo prato, não é sempre arroz, é diferente. E é essa dinâmica, digamos assim, que te Sim, que sem te dúvida. apaixona, Essa é uma das partes muito positivas para mim na manutenção. Tendo tu começado como técnico de manutenção e estando hoje num papel de coordenador, né, como estás com responsabilidade da fábrica PFF, o que é que achas que mudou mais no teu trabalho?
A mim, fundamental, fiquei com menos tempo, mais dificuldade em organizar-me, mas é desafiante, porque continuo a ter a possibilidade de fazer um terreno, continuo a possibilidade de ter a possibilidade de dar o apoio às equipas, aos supervisores e aos técnicos, e tento fazer aquilo que falta, ou que achava que faltava quando estava como supervisor e técnico, que é dar o apoio, tentar arranjar as melhores condições para que as coisas aconteçam e que haja condições para as pessoas. Falamos também quando te perguntei sobre os teus primeiros tempos cá, né, como é que tens sido integrado hoje enquanto coordenador, né, um dos teus papéis, acredito, né, seja integrar novos membros. Como é que é fazer esta integração numa equipa tão técnica? Há práticas que usas, que é que costumas fazer para que se sintam incluídos novos membros na tua equipa? É assim, por mais que a gente contrate um melhor técnico, e se ele não é da área daqui da indústria da madeira, tanto que não conheça os nossos processos, um técnico chega e vai ter sempre alguma dificuldade a conhecer os processos, tanto de pintura, de maquinhagem e tudo mais. Tudo vai ser novo, embora as máquinas continuem a ser as mesmas, como é que elas funcionam e tudo mais. Normalmente a frase que eu costumo dizer é: o que eles aprenderem é para eles. Enquanto estão cá, aplicam aqui. Mas o incentivo é sempre eles aprender, sempre eles a melhorar o conhecimento deles. Porque se eles conseguirem fazer isso, eles estão a melhorar a eles e vão conseguir fazer uma aplicação melhor do seu trabalho. E essa é a parte mais importante. Isso acho que é fundamental as pessoas que entram vir com vontade de aprender e de fazer também. E é nesse aspecto que normalmente as conversas surgem. Portanto, e aí o teu papel aí é qual? É de facilitar, digamos assim, esse processo de aprendizagem, de integração e de suporte. Certo. Porque às vezes criar as rotinas e tudo mais é nesse aspecto. É arranjar essas condições e ver onde é que estão as lacunas. Portanto, hoje vemos perfis cada vez mais diferenciados na área da manutenção, e ainda bem, até temos cada vez mais mulheres a entrar nesta área, que é uma área, vamos dizer, tendencialmente composta por homens. Que impacto tu achas que tem essa diversidade de perfis, de géneros, de personalidades, conhecimentos no dia-a-dia de uma equipa? É positivo, é extremamente positivo, porque novas tendências, novas ideias, novas maneiras de ver as coisas é extremamente positivo, porque isso vai trazer diversidade e às vezes tentar expandir isso é positivo, porque as soluções podem ser outras, as visões podem ser outras. Questionar rotinas é muito importante e essa diversidade pode ser boa. E depois também a manutenção é como qualquer outro ramo. Em certos aspectos há ausência de pessoas, há ausência de técnicos, e a entrada de novas pessoas, seja mulheres, pessoas com menos experiência, até operadores e por aí afora, é extremamente positivo, porque a manutenção não é uma área que seja fechada. As pessoas, é como conduzir, não é? A pessoa, depois de aprender e saber conduzir, consegue conduzir este carro, consegue conduzir outro carro. É como tudo, é uma aprendizagem. É preciso ter o bichinho e o gosto de aprender. Exatamente, falaste aí há pouco um ponto interessante, que é ok, mesmo pessoas que não têm um conhecimento de base à partida, é possível trabalhar na manutenção. Porque repara só uma coisa, nós em casa, a cozinhar, a aspirar, a fazer as nossas rotinas, aquilo é manutenção. E às vezes nós só conseguimos nos adaptar. Por exemplo, às vezes está aquilo entupido, a gente consegue desentupir. Não é que seja é uma área da manutenção. Tudo que a gente consegue aprender e quer aprender, a gente consegue chegar lá. E se há o gosto e se há a vontade para fazer isso, é possível. Portanto, quando tu precisas de alguém para a tua equipa, quando queres reforçar a tua equipa, que características é que tu procuras numa pessoa? É sempre a vontade de aprender. A vontade e a humildade de perguntar e de aprender. Acho que é o fundamental. E depois, vontade também de fazer. A partir daí, toda a gente vai ajudar essa pessoa. Se a pessoa demonstrar isso, ninguém lhe vai cortar as asas ou vai ocultar, porque o interesse é extremamente positivo, é um cartão de visita muito, muito forte. E isso é o que se procura. Porque, repara só, a equipa da manutenção hoje em dia, da PFF,
50% dos técnicos vieram da produção. Ou foram operadores, alguns já tinham cursos e que integraram a equipa da manutenção, ou operadores mesmo, que já vieram. Olha, por exemplo, temos um exemplo de um supervisor que já foi um operador. Não aqui no IKEA, mas noutra fábrica. Ou seja, é possível, claro que é possível. O que é preciso é alguém com vontade, que goste de aprender, que seja humilde e seja trabalhador. Muito bem. Mais do que até, muitas das vezes, a formação de base ou conhecimento, interessa ter essas características que tu referias. Como a formação de base pouco adianta se a pessoa não tiver vontade de fazer as coisas. Portanto, isso vai afetar drasticamente o trabalho de equipa. Portanto, tu dizias que é mais fácil, se calhar, uma pessoa que tenha vontade e interesse, mas sem conhecimento de base, transformar-se num bom técnico, do que se calhar uma pessoa que até tenha esse conhecimento de base, mas com pouca vontade e até aqui alguma, vamos chamar aqui alguma mania, entre aspas, se calhar, de se transformar num bom técnico. Ou de ser reconhecido como bom técnico. Porque os conhecimentos técnicos é fundamental, claro que é fundamental. Mas um bom técnico também não é só aquele que sabe e que diz, olha, é aquilo, ou vou fazer isto, e depois não comenta, não partilha. O bom técnico é aquele que dá a resposta e consiga trabalhar em grupo. Isso sim é um bom técnico. O outro é um bom, consegue fazer um bom diagnóstico, tudo, mas se não tiver aquela vertente de conseguir partilhar ou trabalhar em grupo, acaba por não ser um técnico de equipa como aqui é necessário. Embora alguns trabalhos sejam individuais, há sempre aquela passagem de informação, o seguimento de trabalho para o turno seguinte, o registro e tudo mais. Isso é fundamental para um bom técnico, tanto para eles como para os que vierem a seguir ter esse conhecimento. Sim, como tu dizes, ser reconhecido como um bom técnico. Certo. E falando em reconhecimento, nós vemos que a manutenção é muitas vezes ingrata, porque só aparece quando as coisas estão mal, não é? A manutenção só é chamada quando algo está mal, certo? Ou grande parte das vezes, quando algo está mal. Como é que tu fazes o reconhecimento do esforço da equipa, não é, neste contexto? Assim, normalmente a manutenção eu comparo um bocado a um jogo de futebol. Ou seja, quando acaba um jogo de futebol e ninguém fala do árbitro, ele fez um bom trabalho. A manutenção é exatamente a mesma coisa. Normalmente, quando as coisas estão a trabalhar, ninguém fala bem ou mal, é porque correu tudo bem para a manutenção. Em termos de reconhecimento dos trabalhos da manutenção, tento sempre estar no terreno e entender qual é as dificuldades. Aí vejo muitas vezes qual é os problemas e quais são as dificuldades para realizar. Nem sempre é fácil. E a manutenção tem disso, porque às vezes a gente quando chega e pergunta, então o que é que foi? E eles, foi aquilo que estava desapertado. Aí tanto tempo. Pois, mas o problema foi para saber como é que era aquilo que estava desapertado que estava a provocar. Isso às vezes é muito injusto. É muito injusto em termos de trabalhos, quem está a executar o trabalho. Porque nota-se que é só o parafuso, mas para chegar à conclusão que era só o parafuso, o caminho é longo. E às vezes tem que se fazer mais uma série de testes para chegar lá. E sim, é uma coisa que às vezes não é entendida ou é mal vista. Com isso, não quer dizer que seja sempre esses problemas. Às vezes também são falhas nossas, de um diagnóstico que a gente possa fazer mal feito e tudo mais. Mas é sempre muito injusto, às vezes, chegar à conclusão e dizer, era isso. Mas para chegar, houve um caminho longo para lá chegar. Sem dúvida. Às vezes, mais do que a tarefa em si, do que foi desapertar o parafuso, lá está, é chegar a saber qual é que foi o parafuso que tem que se desapertar muitas das vezes, ou porque apertar, às vezes a causa não é direta, não é aquele parafuso. Aquele parafuso causou uma vibração que, por acaso, tremia um sensor que fazia um erro qualquer. E isso, às vezes, é o diagnóstico e é o que se torna injusto. Tanto para quem está no terreno, às vezes ser entendido que às vezes não era uma solução fácil, ou uma conclusão fácil de chegar. João, podes partilhar um exemplo de um momento em que o trabalho em equipa tenha feito realmente a diferença? Mesmo que, às vezes, nem se tenha reparado, mas que tu tenhas reparado ou tenhas tido orgulho na tua equipa, que de facto foi um momento importante e tudo correu como tinha que correr. Assim, nós hoje em dia temos muitos desafios diários. Por exemplo, trabalhos que a gente antigamente tínhamos que contratar as empresas externas para fazer isso. Quando digo isso é Almags, Ismans e tudo mais. Hoje em dia a equipa é polivalente, já consegue trocar cadeias das Almags, das transportadoras das Almags, já conseguimos trocar telas das Ismans
sem necessário a ajuda de fornecedores externos. E fora todos aqueles trabalhos que a gente hoje em dia faz, de retrofittings e tudo mais, e até de melhorias, que já somos independentes. Por exemplo, há fornecedores que dizem que, pronto, nós já temos mais conhecimentos em certas máquinas que eles próprios. E isso é uma coisa que nos orgulha de ter. Agora, há trabalhos enormes, tipo umas modificações que a gente fez há uns anos atrás nos fóruns, que era trocar os cantos. Isso foi o trabalho todo que estava por trás, os fins de semana, consegui trocar tudo sem quase interromper a produção. Isso foram trabalhos colossais e que deram muito, muito gosto de fazer. E aí o trabalho em equipa foi fundamental para uns a fazer umas coisas, outros outros. Isso foi muito importante. O resultado. Bem, João, como é que identificas o talento dentro da tua equipa? Como é que apoias ao crescimento de cada elemento da equipa? É assim, a pessoa mostrando vontade e mostrando esses resultados no dia a dia, às vezes é até a pessoa, olha, eu gostava mais disto, eu gosto mais daquilo, eu gostava de perder mais tempo, por exemplo, com a equipa de automação e tudo mais. Isso, e conforme a necessidade vai-se dando liberdade para, eu digo liberdade, mas não é tentar criar mais condições para que haja tempo para que isso aconteça. Há muitos colegas que perdem tempo com outros departamentos e tudo mais, a ajudar nas melhorias e tudo mais. Tudo isso é uma maneira de saltar fora da rotina e desenvolver mais as capacidades de cada um. Que mensagem deixarias a quem está a pensar a seguir uma carreira nesta área? Mesmo que não tenha, digamos, ainda feito o percurso de base do curso de manutenção ou algo do género, que mensagem é que tu deixarias? Assim, por acaso essa mensagem tenho repetido algumas vezes, porque daquelas entrevistas que a gente fez aos candidatos da produção, há muitos que não tinham o conhecimento técnico, mas tinham a vontade para aprender. A mensagem é sempre a mesma, é aprender. Havendo a possibilidade de tirar um curso pós-laboral ou tirar uma especificação de alguma área da manutenção, ou uma coisa que lhes interessa, tudo isso vai abrindo mais os horizontes. O conselho que eu dou é nunca parar e não desistir, é procurar sempre. Se não for entrar direto na manutenção, há sempre outros cursos profissionais que são possíveis tirar de algumas horas para começar e tudo mais. Isso vai abrir horizontes. Eu acho que é muito importante não parar e procurar soluções, procurar respostas, procurar aumentar os conhecimentos. E esse bichinho vai aumentando e os conhecimentos vão aumentando e uma pessoa cada vez fica mais polivalente. João, voltando a falar de ti, e futuro? Quais é que são as tuas ambições pessoais, profissionais para o futuro? Em termos de ambições profissionais, é tentar dinamizar o melhor possível, dar o meu contributo para que as coisas cada vez funcionem melhor na manutenção, ter uma equipa estável, porque temos tido muitas entradas e saídas, isso também torna as equipas, causa algum stress nas equipas e não torna as equipas tão fortes. Isso põe à prova tudo aquilo que falámos, como é que as pessoas entram, como é que as pessoas aprendem, como é que as pessoas são incentivadas. Sim, esse seria um dos grandes objetivos. E as condições, criar condições para a estabilização de fixar pessoas cá no IKEA, na manutenção. A nível pessoal, a ter mais algumas colmeias. Cresceres aí no teu hobby. Muito bem. João, obrigado por teres estado aqui connosco hoje e por teres participado nesta edição de Reconhecer. Obrigado e obrigado pelo convite. Voltamos em janeiro com mais um episódio do Reconhecer. Relembro que lançamos um novo episódio a cada 2 meses em conjunto com a nossa newsletter. Não percam. E uma vez que se aproxima a quadra natalícia, quero desejar-vos umas boas festas e um 2026 pleno de sucesso. Até para o ano.